Mais um episódio do GHC Talks, o videocast, podcast da GHC Incorporações, e hoje trago convidados especiais para estar conosco aqui neste momento bem legal para a GHC. Eu me chamo Camila Coriolano, sou gerente de marketing da GHC e estou hoje com a Ponto 3 Arquitetura, Rafael Barbosa e Gesiel Soares. Sejam bem-vindos. Obrigado. Que bom, vou começar gente. dizendo que a gente sempre fala que não é A.3, é O.3, então... Desculpa, o escritório. Isso. Boa, muito bem. Então, ponto 3, primeiro agradecer a presença de vocês e dizer que é uma satisfação receber vocês em nosso talk. E a gente vai hoje bater um papo. Na verdade, são muitas curiosidades. Vocês já estão trabalhando conosco em alguns projetos, mas a gente queria descobrir um pouquinho quem é o ponto 3 Arquitetura ou Escritório, né, Gê? Eu queria começar então perguntando para vocês, se vocês tivessem que resumir ponto 3 Arquitetura em uma palavra, o que é que vocês diriam? Eu acho que hoje eu diria que maturidade, né? A gente tem 14 anos de profissão, já entrando um pouquinho no nosso histórico, né, de escritório. Todo mundo pergunta se a gente estudou juntos. De fato, a gente estudou juntos na faculdade. Então, são 14 anos de profissão, de escritório, mais 5 anos de amizade durante todo O curso. Então... 9 anos já, né? Então eu acho que hoje a gente tá numa fase madura Que do legal. escritório. Era isso que eu queria perguntar, Rafa. Como foi que tudo começou? Como é que os caminhos se cruzaram? O caminho se cruzou no dia que eu fui para a primeira aula e não levei a massinha de modelar. A gente tinha uma matéria... Essa história é engraçada. Nessa época era com massinha de modelar. A gente Eu acho que tinha hoje em dia não tem mais e aí, isso, né? eu acho que não tem mais isso. A gente tinha que usar a massinha de modelar para fazer algumas formas, algumas coisas. Era uma atividade. E aí eu esqueci a massinha e fui pedir metade da massinha dele. Pronto, desde esse dia... Emprestado, mas nunca devolveu. Qual era a universidade? Qual era a faculdade? Unip. Na Unip. Então, vocês são pessoenses? Não, eu não sou daqui de João Pessoa. Eu sou de São Bento, interior da Paraíba. Mas eu moro em João Pessoa, acho que tem mais de 20 anos. Então eu sou metade cá, metade lá. Já se considera pessoense de Rafael alma. Eu sou pernambucano, sou de Recife. E como vocês vieram para João Pessoa? Para estudar? Eu vim no segundo ano do ensino médio, né? Que é culturalmente, né? Quem mora no interior, quando chega primeiro ano, segundo ano, nessa fase, os pais mandam, eu acredito que realmente seja pelo conhecimento, né? Não é para desovar de casa. Então, eu vim no segundo ano e já fiquei. Fiz um vestibular de odonto na época. Sério? Não tem nada a ver comigo, Não, mas... porque tu tem cara de dentista. Tu acha? Tem. Não, mas eu sou arquiteto e sou muito bom arquiteto. Minha irmã hoje brinca, né? Disse assim, ainda bem que você não passou. Porque naquela época, de fato, eu não passei pra odonto. Porque hoje eu nem consigo imaginar, tipo, eu fazendo odonto, E então eu vim no segundo ano e depois que eu vim, comecei faculdade e resolvi ficar por aqui. Foi onde a gente, de fato, instalou o nosso escritório, né? E a gente, graças a Deus, ganhou, mercado, uma credibilidade muito boa por aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui. Que bom. Ô, Rafa, mas peraí. Teve o dia da massinha, vocês estavam nos primeiros períodos, ali nos primeiros semestres. São quantos semestres? Arquitetura são quantos semestres? 10? São 10 períodos. Na época era período, hoje em dia eu não sei mais. Mas na época era período, 5 anos. Aí tudo começou com essa massinha, mas aí, conta um pouquinho como é que isso... Não, aí começou com essa desdobrou. massinha e aí a gente passou, acho que mais até a metade do curso a gente não fazia dupla, mas a gente andava muito junto. É um curso muito prático, né? É muito prático e muito coletivo, eu acho, né? Tudo era trabalho, tudo era em grupo, tudo era em dupla. Enfim, era muito difícil a gente ter uma matéria que fosse individual, a não ser que fosse matéria mais realmente de estudo e de escrita. Então, quando era dupla, Rafael nunca foi minha dupla. Quando era grupo, aí ele se agregava. Isso. E aí, quando a gente se formou, né? A gente tinha uma sociedade que era com outra pessoa, né? Tinha que eu queria perguntar, pessoa, né? Ponto 3 vem do quê? Ponto 3 vem justamente dessa primeira sociedade, né? Éramos 3, né? E a gente saiu da faculdade e já era uma inquietude minha montar escritório. Eu sempre fui muito atrevido, né? Na vida como um todo. Então, eu sempre quis montar o escritório, mesmo sem experiência de mercado, né? Porque eu acho que é o grande medo de quem
sair da faculdade é não ter experiência de mercado. E aí, mesmo sem experiência de mercado, a gente vai dar cara a tapa, a gente vai estudar e a gente vai fazer. Então, a gente se juntou com pouco tempo, eu acho que uns 3 meses depois, 2 meses, no máximo, a gente montou o escritório e tá até hoje. Com 1 ano e um pouco, 2 anos mais ou menos, 1 ano e um pouco em 2 anos, essa outra pessoa, a gente conversou e ela saiu do escritório, né? Ela se desvinculou, porque foi mãe, estava em outro período, realmente ser mãe não é fácil, Outra né? fase da vida, né? É um segundo trabalho, assim, vamos dizer, e aí era muito complicado naquele momento para ela. Mas que foi super tranquilo, somos amigos até hoje, a gente estudou junto, né? E hoje ela trabalha também com arquitetura, não na área de arquiteto, né? Não fazendo projeto, vamos dizer assim, mas alguma coisa ligada. E aí a gente seguiu em dupla, né? E a partir daí a gente foi todos os dias trabalhando até hoje, né? E assim, eu lembro bem que quando a gente resolveu, de fato, montar o escritório, né? A gente saiu da faculdade, como o Rafael falou, sem experiência de nada, porque faculdade é ótima, muito conhecimento, mas eu acho que o que ensina mesmo é a vivência, né? Assim, e Em como qualquer curso, né? em qualquer curso, como a gente não tinha, e a gente tinha a opção, e agora? O que é que a gente vai fazer? Né? A gente saiu da faculdade nessa. E quando a gente resolveu, de fato, montar o escritório, eu lembro como se fosse hoje que a gente chegou, conversou e disse, não, a gente vai montar e vai montar o melhor escritório que a gente pode ter naquele momento. E eu lembro que, de fato, o nosso primeiro escritório já foi um escritório muito feliz de investimento mesmo. A gente escolheu, tipo assim, cada coisa como se fosse... Uma realização. uma realização. Aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa. Onde era o endereço? Manaíra. Em Manaíra. Não é onde existe hoje. Não é onde... Hoje já é a nossa terceira mudança. Isso, A gente, o primeiro foi Manaíra, depois a gente foi pro Altiplano e agora a gente voltou pra Manaíra de novo. E soube que vocês estão preparando algo. Vem aí, né? Vem aí. Tem planos, não tem planos? A nossa planos? quarta mudança tem. A nossa quarta mudança agora vai ser a nossa casa definitiva aí pra sempre, mas tá já Sem chega. endereço ainda, mas... Mas vem aí. Vem. Ô, Rafa, então, peraí. O escritório foi uma oportunidade ou foi uma decisão estratégica? Decisão. Da minha parte foi decisão. Eu sempre quis, né? Não sabia o que ia dar, mas assim, na minha cabeça eu tinha que montar o escritório até para viver essa experiência como arquiteto, né? Eu já tinha a vivência de mercado, então eu sempre fui muito ousado nessa parte de empreender, vamos dizer assim. Então eu já tinha muito essa noção. E aí era um desejo muito meu, e aí vamos, né? E aí eu queria montar para sentir. A profissão, a gente, na época da faculdade, a gente estudava muito, né? A gente nunca reprovou, a gente sempre teve notas boas, mas a gente só sabia do conceito. Do conceito não, do estudo, né? A gente não sabia do dia a dia. Do mercado, do mercado, né? E aí eu queria isso. E aí eu sempre fui a parte mais criativa, né? Até hoje, na verdade. A gente sempre fala que a gente tem, apesar da gente fazer muitas coisas juntos, mas a gente tem funções completamente diferentes lá no escritório, né? E isso foi desde o início, né? Era uma curiosidade minha também, como que funciona a dinâmica hoje? Porque começou só vocês dois quando a terceira pessoa saiu? Ou vocês já começaram a ter mais gente na equipe? Eu lembro que a gente teve um primeiro estagiário, né? Assim que ela saiu, a gente teve essa necessidade, porque, por incrível que pareça, a demanda de trabalho, assim que a gente abriu o escritório, foi alta. Eu acredito que seja até pelo próprio escritório, né? Como eu falei, que quando a gente montou o nosso primeiro escritório, a gente já quis montar um escritório que naquela época pra gente era um sucesso. E de fato foi um sucesso. Então a gente foi tendo muita demanda de trabalho, de clientes, enfim, a gente teve essa necessidade de contratar nosso primeiro estagiário, mas obviamente que sem experiência também de nada. A gente quase não tem experiência de vivência, né? Imagina a experiência de liderar com pessoas. De liderar, tipo, pessoas dentro do escritório. E eu me lembro que o nosso primeiro projeto... eu tava lembrando disso, eu ia comentar. Eu ia perguntar, como a gente foi se esse primeiro formou, né? projeto? Aí uma pessoa entrou em contato comigo, na época, era pelo Facebook. E essa pessoa entrou em contato comigo, ela me conhecia, mas entrou em contato comigo para fazer um projeto. E aí eu disse, vamos, né? Pelo Facebook. Pelo Facebook. E a gente espera o quê? Que seja, sei lá, um escritório, algo... um banheiro, um lavabo. Exatamente. Primeiro Quer projeto. Quando a gente chegou, era uma casa de praia, em Uau. Praia Bela. Uau. Era uma casa que... Subsolo, era um térreo, primeiro andar. Era um terreno bem em declive. Aí era um projeto, assim, tinha
projeto bem complexo da necessidade da família. Eu olhei para cara de Gesiel e disse, Gesiel, e agora? Eu disse, a gente vai fazer. Vamos estudar, vamos correr atrás, a gente vai fazer. E assim, a gente fez, entregou o projeto. E foi um desafio, assim, em todos os sentidos. Mas a gente entendeu que a gente tinha o conhecimento, né? Claro. A gente não tinha experiência de mercado, mas a gente tinha um conhecimento, que era a base que a gente tinha naquele momento. E aí a gente foi perdendo aos poucos o medo, né? Até hoje tem muita coisa que é um desafio. A parte corporativa mesmo, que a gente entrou há pouco tempo, foi um desafio, mas que assim, eu olhei para ele e disse, Vamos abraçar, a né? gente já está há tanto tempo no mercado, a gente já sabe o que a gente faz com muita responsabilidade, né, e cautela, então vamos nesse novo mercado e foi assim, muito gratificante. Aí a gente é curioso, né? Assim, a gente sempre foi curioso, sempre foi de buscar, de pesquisar. Então, assim, como o Rafael tá falando, mesmo quando as experiências são novas, mas a gente acaba tirando de letra porque, de fato, a gente abraça aquilo ali. É um desafio pra gente e é o que eu sempre digo a todo mundo que passa lá pelo escritório, né? Seja arquitetos, estagiários, engenheiros, que a gente não sabe de tudo, e de fato a gente não sabe, né? Assim, a cada projeto é uma experiência nova, é um conhecimento novo. Quando a gente fala de, principalmente, trabalhar no coletivo, eu acho que é todo esse conhecimento e bagagem que a outra pessoa traz pra gente, né? Agrega, né? Que agrega. Uhum. Hoje são quantas pessoas no time? Eita, lá no escritório, eu 10, acho né? Mais ou menos 10. é 10 comigo e com você não. Não, 10. É porque assim, hoje o nosso escritório a gente tem, depois da pandemia, né, teve aquela coisa do home office. Então a gente tem as pessoas presenciais e tem home office, mas são 10. Tô fazendo o Legal. cálculo aqui rápido. E uma curiosidade, como vocês resolvem, assim, conflitos criativos? Porque todo mundo sabe que sociedade é como um casamento, né? Como vocês conseguem resolver os conflitos É criativos? engraçado, quem conhece a gente no primeiro momento acha que a gente briga o dia inteiro, Mas né? briga sim. Briga, né? Briga. Mas assim, acha que é uma briga. E aí depois as pessoas entendem que a gente bate de frente a todo momento. É fogo e água. A todo momento a gente vai bater de frente 24 horas por dia. Isso desde da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. E isso a gente entendeu que é muito benéfico. É como eu estava falando aqui antes, né? Em relação, a gente estava conversando. Em relação a complementar, né? Então ele tem uma opinião, aí ele vai, rebate, fala. Aí eu paro para pensar. Assim eu tenho uma opinião e depois ele para pensar. E isso foi formando o escritório durante todo esse tempo, né? É engraçado a gente chega numa loja, né? Só faz, terceiriza, isso aqui, tá. Mas o resultado, ele sempre é muito bom. Então a gente entendeu que essa briga ela vai ser necessária pro resto da vida, E né? eterna, né? É eterna. É como dois Com irmãos. respeito, né? Não, Vocês com não estão se respeito. respeitando. Não, a gente briga, com 20 minutos a gente tá bem. 20 minutos não, a gente 5 briga de minutos. novo, Eu tá já bem vi, de né? novo. Já Vamos falar presenciou. sobre isso já. Então, isso daí vai acontecer sempre, né? Mas a gente entendeu que esse casamento, na verdade, profissional, ele é fundamental. É porque os objetivos eu acho que acabam sendo os mesmos, né? Assim, quando a Se gente não for, não dá certo. não né? dá certo. A gente sabe que sociedade, de fato, é muito difícil, né? E assim, e ainda mais uma sociedade de muitos anos. De muitos anos. Né? Como eu falei aqui. Mas assim, eu acho que o que realmente sobressai, tipo, apesar das brigas, pelo menos eu não levo, tipo, mágoa, rancor, nada. É como se fosse uma conversa. Uma conversa profissional. Isso, pronto. Eu entendo que hoje é uma conversa e o objetivo da gente é o mesmo. É fazer o melhor, é crescer, Claro. né? A gente não tem tempo pra estar brigado. Se a gente briga de nem tem tempo. meio-dia e meio tem uma reunião, aí tem que almoçar junto, aí almoça junto, aí 1 hora tem reunião, E assim aí vai. acorda, a gente malha junto, por incrível que pareça, a gente malha junto ainda, e aí vai fazer feira, ele chama, vamos fazer feira junto, enfim. Então não tem esse Tá tudo em tempo casa. de estar brigado, porque o dia tem que acontecer. Vocês estão certos. Mas vamos lá, vamos falar sobre arquitetura de interiores. Como é que nasce um projeto de interiores? Olha, eu sempre falo que um projeto de interiores, ele nasce de muita pesquisa, né? Antes da gente iniciar qualquer projeto, a gente tenta fazer uma pesquisa bem profunda mesmo, até do que a gente pretende fazer com aquele projeto. Obviamente que a gente, primeiro de tudo, a gente faz um briefing com o cliente, né? Então, eu digo que o briefing da gente é um briefing muito feliz e muito bem feito, porque a gente tem praticamente, sei lá,
5% de modificações quando a gente De apresenta. refação, né? Isso. Que pra gente é muito bom, né? Assim, é bom porque a gente consegue chegar na conclusão de que aquele resultado de todas as nossas conversas que a gente teve com o cliente, de pedido, de referência mesmo que ele traz, foi muito... como é que eu posso falar? Detalhado, né? Foi muito detalhado. Vocês ouviram, vocês entenderam o que ele quer. Isso. Então, assim... E nesse primeiro momento, a gente já entra, eu vou brincar agora, a dupla já entra em ação, né? Porque enquanto o Gesiel, ele vai para uma via... que estética. Estética, e funcional. Da pesquisa, funcional, enfim. Ele entra dentro do projeto na forma de projeto em si. Eu vou para uma outra via. Então, eu procuro ter mais contato com o cliente, entender o cliente, escutar o cliente, fazer um perfil, uma persona desse cliente. Por quê? Eu entendendo como esse cliente vive, como ele se comporta, quais são as expectativas, em relação ao orçamento, em relação ao projeto, em relação a tudo, isso tudo fica muito alinhado para ter base para o que ele está pesquisando. Então, não adianta a gente ter uma pesquisa muito bem feita na parte estética, né, na parte de projeto em si, e a gente não entender o cliente. Né? O cliente da gente hoje no escritório, ele vem num perfil que a gente precisa entender ele para projetar para ele. Então, assim, a gente tem que ter isso muito alinhado. Né? Um público hoje é um público de ticket médio alto. O investimento ele é muito alto, né? Dentro da arquitetura que a gente promove. Então, essa arquitetura ela tem que ser 100% assertiva. E eu acho assim que quando o cliente procura a gente, ele... Obviamente que mesmo que os projetos da gente sejam completamente diferentes para cada cliente, né? Porque a gente faz o projeto personalizado. Mas quando o cliente busca o escritório, é porque ele já entende o perfil, o traço de projeto da gente, ele já procura a gente por isso. Né? A gente diz que o nosso projeto ele é feito a 4 mãos, porque não é só nosso, né? Claro. Tem um pouquinho do cliente, tem um pouquinho até da nossa própria equipe lá do escritório, que a gente sempre fica trocando essas figurinhas. Mas quando o cliente chega na nossa mesa, ele já chega com algo muito filtrado e querendo algo que a gente já fez ou que a gente já... Acho que é nossa identidade. Ô, Rafa, sabe o que eu tava pensando? Vamos supor. Eu nunca tive contato com um projeto de interiores. Como é que vocês conseguem traduzir o que eu acho que quero com o que de fato eu preciso? É nesse processo de briefing, de leitura? É na conversa. É na né? conversa. Quando o cliente... tanto que assim, a gente no começo do escritório, a gente mandava o orçamento, muitas vezes online, e foi uma regra dentro do escritório. Não existe orçamento online. Não tem como eu orçar um projeto sem conhecer o projeto e quem é o dono desse projeto. Então, para eu elaborar um orçamento, eu tenho que conversar com esse cliente, né? E aí tudo se inicia. Então, quando esse cliente chega lá no escritório, eu sei qual a expectativa em relação ao projeto, o que é que ele quer, quanto ele quer investir. Então, tudo isso é um cenário para depois a gente fazer um orçamento do nosso trabalho do escritório. E isso vai muito mais definido e muito mais assertivo, né? Antigamente, a gente tinha brincadeira e cobrava por metro quadrado, né? Sendo que até isso mudou muito na arquitetura, porque nada é igual. Se eu tiver um apartamento no mesmo prédio, com a mesma metragem, mas vai ter um apartamento muito específico e vai ter outro muito tradicional. Então, até isso altera no valor. Então, eu posso pegar um apartamento de um músico, né? Como já acontece, a gente já teve cliente músico, que ele é muito específico. Então, tem a questão acústica, tem a questão, enfim, que ele vai chegar de tal hora, que ele não quer o quarto escuro, que ele Então, isso tem que ser um estudo para eu não cobrar o mesmo valor de quem vai morar ali e vai ser um apartamento comum. Eu acho que é mais ou menos quando a gente, levando agora para a GHC, né, a construtora, que antigamente as construtoras, elas de fato cobravam, tinham o valor do metro quadrado ali daquele empreendimento. Hoje em dia não é mais isso. Né? Hoje em dia a experiência é o conjunto da coisa. É muita coisa levada em conta, né? É muita coisa levada em conta. Hoje tem um quadro no Instagram de vocês que eu adoro, que vocês falam sobre os erros. Inclusive erros que vocês já cometeram. Mas quando a gente pensa num cliente, qual vocês acham que é um erro que um cliente pode cometer nessa fase aí inicial do projeto? Para mim, o principal erro, e a gente fala isso no primeiro contato, é ele contratar um profissional onde ele não está satisfeito com a linha daquele profissional de trabalho, né? A gente já negou alguns projetos
Hoje a gente nega muito mais, porque o negar é você respeitar o outro, né? Claro. Então, quando você nega um projeto, não é porque você não quer fazer, mas você entende que ele não vai estar satisfeito com o resultado com a gente. Então, assim, a gente hoje é muito claro em relação a isso, né? A gente teve alguns casos... Teve um recente agora de um casal de clientes muito queridos, por sinal, que a gente fez a parte de arquitetura e contrataram a gente para fazer a parte de interiores. E foi um processo, tipo, bem longo, né? Eles não são daqui de João Pessoa, vieram, tipo, morar recente. E acabou conhecendo o escritório e optou por contratar a gente. E nesse processo, a gente finalizou a parte de arquitetura. Quando foi para a parte de interiores, ela entendeu que a gente não era o estilo de projeto que ela estava em mente. E foi quando surgiu a ideia dela contratar outro arquiteto. E ela veio falando com a gente como se fosse... E cria aquele receio, né? com Como eu medo. vou contar, com como eu medo vou... que é normal, é natural, eu acho, né? É bom, né? Porque demonstra respeito. Isso. E quando ela veio, a gente ficou super feliz. E assim, a gente disse, olha, você está certíssima. Eu acho que o caminho é esse. Porque eu acho que o principal de tudo é a satisfação. Né? Então, assim, a satisfação, a experiência, ela ter algo, de fato, que ela vai conviver, ela vai viver por muitos anos, né? É uma casa que eu acredito que seja a primeira casa do da casal. Família, né? Da família. Então, assim, é um sonho que eles estão ali construindo. Então, assim, ela ter essa maturidade e entender a tempo, né, que contratar outro profissional seria o melhor para ela naquele momento. Que legal. A gente fica feliz quando é assim, não é... Assim, eu queria finalizar, obviamente, a parte de interiores, o projeto dela, até porque estava bem bonito também, o projeto que a gente fez. Mas eu acho que cada cliente tem uma expectativa diferente, né? Que bom que foi estilo, né? Que foi saudável, né? É uma relação de respeito. Não, é saudável. Acho que o bom é isso, né? Assim, da gente... E graças a Deus a gente tem muitos profissionais bons aqui na nossa cidade. E Isso é com muito muitos legal. estilos diferentes, né? É importante. Falando de cliente, vocês hoje sentem que o cliente está mais exigente? O cliente hoje é mais exigente, mas em que exatamente? O cliente ele é muito mais exigente, ele cobra muito mais e ele entende muito mais, né? Com a internet, o cliente ele tem acesso à informação e ele pesquisa, ele já vem com muita coisa pronta, ele já vem com muitas teses formadas. O que a gente tem que ter cuidado, e o que é que eu explico muito isso ao cliente. Quem estudou, tem tempo de mercado, somos nós, né? Então, assim, a gente escuta o que o cliente traz, avalia aquela informação, mas sempre a gente guia da melhor forma esse cliente. Porque muitas vezes é como na medicina, né? Às vezes você chega no médico, você vai dizer assim, vou lhe passar tal remédio, mas esse remédio eu não quero. Esse remédio, mas ali é o profissional que está na sua frente, é ele que estudou, é ele que está... Né? Então, assim, se você não confia naquele profissional... Por que contratou? Então, por que você está ali? Porque você contratou. Verdade. Então, eu acho que o primeiro ponto é o cliente confiar, né? Então, essa confiança, ela é do primeiro momento até o fim do projeto, da obra, enfim. Então, assim, lá no escritório, a gente começa com o cliente, é uma pessoa estranha, e a gente acaba com amigos. Sempre é assim, né? E é o que eu digo. Ganhando compota de abacaxi, bolo de noiva e promessas de outras iguarias que eu quero receber. Isso é um Feitas por detalhe. mim. Feitas por você, aí né, é um Gisele? detalhe. Aham. Não, então, assim, a gente cria amigos. Então, essa confiança é o que eu digo, assim. A gente já demitiu o cliente, né? A gente brinca com isso, a gente já demitiu. Que é o mínimo. Que é o mínimo, mas é importante porque se não existe essa confiança, o processo ele não anda, né? Eu acho que o profissional que você contrata, você tem que ter confiança nesse profissional em todo o processo, né? Verdade. A gente tá dentro da obra, a gente tá fazendo projeto, a gente tá indicando fornecedores, enfim. Se não existe a confiança nesse processo, o já trincou ali toda a relação e, enfim, não é Já saudável. fragilizou, né? Exatamente. E faz assim, sentido. e nosso escritório, eu sempre falo que a gente é muito apegado com o projeto, né? Então, assim, pra gente é doloroso, né? A gente ser contratado e passar por um processo que, de fato, o cliente, por N motivos, né? Nem só questão de confiança, mas não tem uma afinidade tão grande com a gente, porque a gente Sim. gosta de estreitar, de fato, os laços. E a gente fala que a gente só libera o projeto, é como se de fato fosse um filho nosso ali, né? Que tá nascendo. Eu acho que, independente do que seja corporativo, se seja residencial, o que for, acho que a gente tem esse apego de todo esse processo, né? Eu digo,
Rafael briga comigo às vezes porque diz que eu sou muito centralizador, mas é porque eu gosto de participar de toda essa fase do projeto, né? Tanto da criação quanto da finalização. E na hora que o cliente tá indo lá para se mudar, eu ainda fico naquela... Isso é verdade. Ainda fica lá consertando Fico. tudo, arrumando. Ele tem Fico. uma questão com simetria, né? Tem. Tenho. Toque. Já percebi. Tem sim. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, curiosidade também. Não curiosidade, mas falando sobre tendências. A gente falou, até agora falamos sobre o negócio, né? Sobre como é a dinâmica do escritório, como tudo começou. Mas quando a gente fala sobre tendências, vocês enxergam algo que é uma tendência no momento, até que seja uma tendência aqui na cidade, na nossa cidade, que já que é um momento tão importante para o mercado imobiliário como um todo, né? Eu acho que a tendência, Camila, pelo menos pra gente, é o bem-estar. E A aí- experiência, né? A experiência. A A experiência do viver a casa também, numa casa, também se enxerga isso, como a gente pensa para os empreendimentos. Muito. Todos os lugares. Todos. legal. Desde comercial, residencial, corporativo. Você permeia por todos esses projetos, mas todos eles têm uma história e tem essa questão do viver bem dentro desse espaço, né? Quando a gente esquece isso, a gente faz um espaço frio, que não tem identidade, e esse usuário ele não vai se sentir confortável, né? Não é aquele espaço que ele vai se sentir em casa. Enfim, a gente faz mostra, né, de arquitetura, e até na mostra a gente é muito preocupado com isso, porque a gente conversa muito com o dono a gente faz mostra artefato e a gente conversa muito com o dono da marca, tanto da franquia quanto a marca nacional. E quando a gente vai projetar esse ambiente, eu quero que o cliente entre dentro desse ambiente e ele se sinta em casa. Se por um segundo ele se sentir dentro de uma loja, o ambiente não foi satisfatório. Porque se você não se sente em casa, você não compra um mobiliário, né? Se você não se sente em casa, você não vai fazer aquele investimento. Porque aquilo ali para você é mais um produto. Então passa a vista e aquilo verdade. ali segue. Boa leitura. Mas quando você toca no sofá, você quer sentar, você quer assistir uma TV, alguma coisa Sente que o conforto, ambiente né? lhe remete ao conforto, a uma memória. Então sempre a gente na parte de finalização, a gente coloca uma memória nesse ambiente. Então traz essa memória afetiva, isso hoje é fundamental em tudo que a gente faz. Que legal. E já que a gente está falando de tendência e de mercado imobiliário, vocês falaram que faz pouco tempo que vocês entraram no corporativo e eu sei que vieram até com força total conosco. Como é que vocês estão enxergando o mercado imobiliário de João Pessoa nesse momento? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom para a cidade. E esses dias a gente até fez um conteúdo bem bom, né? Falando sobre isso. A gente convidou uma corretora de imóveis, a gente convidou um empresário. Enfim, acho que foi assim, uma conversa tão boa, né? Que o que é que a gente entende? Que João Pessoa, ela vem de um processo de construção, né? E eu acredito que foi um processo que ele foi amadurecendo, na verdade, né? Não foi do dia para a noite, porque eu acredito que quando é do dia para a noite a gente... Parece que sim, mas não foi, né? Não foi, faz muito tempo, na verdade. É porque hoje a gente para olhar, tipo, todos esses anos que foram sendo construídos e a gente vê o resultado hoje. Está vendo o resultado hoje, na verdade, né? Mas eu acho Foi que uma construção, né? E lenta, foi uma construção lenta. Isso de tudo, do âmbito corporativo, de parte dos escritórios mesmo, de arquitetura. Eu acho que de engenharia, essa questão de profissionais do paisagismo, a gente não tinha paisagismos muito fortes assim nos empreendimentos. E hoje a gente já vê que quando vai começar o projeto, esses profissionais já entram ali de imediato, que faz muita diferença. Eu sou apaixonado pela arquitetura, né, de João Pessoa, da Paraíba como um todo, mas João Pessoa, que é onde a gente está localizado, e eu acho que é uma arquitetura de muita qualidade, né? Isso desde quando eu me formei até hoje, a nossa arquitetura ela é muito, muito boa. O que é que faltava? Investimentos, né? E com esse boom de João Pessoa, a gente tem investimento em todas as áreas. A gente tem investimento tanto público quanto privado, né? E essa arquitetura que já era boa, ela passa a ser cada dia melhor. Então, assim, a gente não é que a gente não tinha uma boa arquitetura e hoje isso deu um boom. Não, a gente sempre teve, né? Eu sou de Recife, mas aí eu escutava muita gente de Recife, Maceió, Natal, falando exatamente isso. Vocês são muito felizes na parte de interiores de arquitetura de João Pessoa.
E aí sempre escutei isso. Agora, hoje, com o boom, né, que se instalou na cidade, a gente tem muito mais investimento nessa área e a gente tem muito mais possibilidade. Então, empresas chegaram que a gente não tinha, materiais novos, o investimento no empreendimento pelo metro quadrado ou pela experiência da história que se conta, ele também é um valor agregado maior, então a gente pode brincar mais com essa arquitetura. Então, eu acho que é isso aí que acontece. E eu acho que mais interesse também da parte das pessoas no modo geral, né? Quando o Rafael fala que a gente sempre teve uma boa arquitetura, e se a gente fizer uma retrospectiva de profissionais mais antigos, né? Assim, de uma outra geração, e graças a Deus a gente pegou uma geração que esses profissionais trouxeram empreendimentos muito bons, e a gente já chega com toda essa bagagem de profissionais tão bons na nossa cidade, e faz com que a gente troque essas experiências com esses profissionais que já fizeram trabalhos tão incríveis, né? E que ainda estão no mercado, né? Se modernizando, pronto. É uma coisa que a gente sempre conversa, né? De profissionais que têm 30 anos de profissão, mas que são super atuais. Que né? excelente, né? Isso. Que é excelente. Não pararam no tempo, né? Exatamente. Acompanharam a evolução Não da cidade. pararam. Então, assim, acho que legal. João Pessoa é como se fosse um lugarzinho, assim, fora da curva em relação a isso. E quando a gente fala da parte de interiores, assim, e pensando nos nossos próprios clientes, eu acho que eles estão mais curiosos mesmo para poder aprender, sabe? Legal. Aqui a gente nunca teve, pelo menos nesses 14 anos de profissão, acho que agora a gente tá mais, pessoas interessadas em obras de arte. Então, pra gente isso aí é muito bacana. Ah, verdade. Inclusive, eu acompanhei vocês em visita a galerias com encomendas de clientes, De obras inclusive de João arte. Pessoa. Pronto. Antigamente isso não existia isso aqui. Coisa, né? Quase nunca a gente conseguia finalizar um projeto. Hoje não. Hoje os clientes, de fato, eles querem a casa. Estão com um olhar atento a isso. Né? E eu acho que é a cultura também, né? Chegando. Claro. A partir do momento que a gente tá avançando e amadurecendo, eu acho que as pessoas elas vão pesquisando, vão se informando. A internet tá aí para isso, né? Então, o cliente manda no direct, gostei dessa obra de arte, né? Gostei dessa ideia. Ótimo. E isso pra gente é bom, quando a gente legal. recebe esse feedback. Muito legal. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade. Certo dia, há algum tempo atrás, eu estava lá dando uma olhada nas redes de vocês e eu vi uma casa alva. Queria que vocês falassem sobre o que se trata. É um projeto que faz parte da Ponto 3? É um projeto individual de vocês? Casa Alva, eu vou falar que é um projeto individual, né? Na verdade, desde que a gente se mudou para esse novo escritório, em Manaíra, e Rafael, como falou no começo, ele sempre teve essa veia meio empresarial, né? Ele sempre teve a inquietude de querer colocar algo extra ao escritório, né? E isso a gente foi adiando os planos por muito tempo e chegou, eu acho que há uns 2 anos atrás, ele me colocou na cadeira e disse assim, ou é agora ou nunca mais. Eu disse, não, então vamos lá. E assim, aí obviamente que a gente tem todo um cuidado, né? Como a gente já tem um escritório consolidado e a gente trabalha nessa área da estética, então a gente teve todo um cuidado de fazer a identidade visual da marca. A gente queria um nome que fosse um nome curto, mas um nome Chique, né? chique, Elegante. marcante também, fácil. Então, é uma linha de produtos? Então, a ideia é a gente ter uma loja, né? Legal. E a gente ainda não está do jeito que a gente gostaria por falta de tempo. Também a gente fica colocando o tempo. Muito tempo. A gente fica colocando o tempo como Muito culpado, mas é um pouco culpa nossa também, tá? De desviar os olhares e os objetivos do momento. Mas a ideia é a gente ter uma loja de peças, uma curadoria nossa, na verdade, né? Legal. Baseada no nosso olhar. A gente sempre fala que às vezes a gente vai finalizar um projeto e a gente quer algo específico que a gente não encontra no mercado local ainda, né? Então a ideia da Casa Alva era exatamente trazer um pouco dessa nossa curadoria, Do olhar de vocês? do olhar da gente. Então, que assim, legal. não é muita coisa, né? A gente que gosta e gostaria de ter peças mais exclusivas, mas que quando o cliente precisasse, pensasse em algo mais exclusivo, ele fosse lá. A Casa GHC, inclusive, tem peças e tem alguns caprichos da Casa Alva. Da Casa Alva. Falando em Casa GHC, a gente remete a GHC Incorporações. E recentemente nós viajamos juntos para a Itália, Isso. para um projeto muito especial, para assinar oficialmente
uma parceria bem importante da GHC com a Versace Ceramics. E vocês foram nossos convidados, junto com um grupo de outros profissionais também, né? A gente levou arquitetos, a gente levou a nossa agência de publicidade, produtora, a gente levou consultor comercial, a gente fez uma imersão lá, passamos uma semana, né? Uma 7 semana dias. na Itália, bebendo da fonte da moda, da arquitetura. E eu queria que vocês, claro, daquilo que a gente já pode falar, o que é que vocês têm a dizer sobre o que vem aí, né? Do que a gente... E, obviamente, como é que foi essa experiência? Para mim, particularmente, foi muito legal, porque se eu já gostava de vocês, eu passei a gostar mais. Posso chamá-los de amigos hoje, porque a gente ficou A colado. reciprocidade é verdadeira, viu? E foi uma experiência muito divertida, assim. Eu acho que eu pude entender quem é coração, quem é emoção, quem é emoção, quem é coração durante o tempo inteiro. Foi muito agradável, foi muito divertido. Foi divertido perder voo, correr no aeroporto Nem e tomar lembrava sorvete disso. na calçada. Mas como é que foi essa experiência? O que é que vocês já podem contar do que vem aí? A experiência foi única, né? Eu acho que foi o primeiro formato dentro de uma construtora, né? De pegar uma equipe tão densa. Acho que a gente tinha umas 16 pessoas, não era? Foi muito denso, como a gente foi para a Itália e a gente fez essa imersão. Eu acho que foi uma das que eu tenho conhecimento, das primeiras empresas que fez isso. E a gente mergulhou no mundo, né? De moda, enfim, de várias áreas, mas que ia resumir no empreendimento que seria... Que vem aí. Que vem aí. Cuidado, né? Rafa. É, Que vem aí. a gente fala de Milão, e Milão a gente já praticamente todo ano vai para Milão, porque tem a semana do design, né, que Exatamente. acontece. Que inclusive esse ano foi uma coisa, eu diria que engraçada, porque todo mundo esperando que a gente fosse nessa semana do design, e quando perguntava quando a gente ia para Milão, a gente dizia Dava que a gente outra ia data, para um mês depois. E todo mundo ficava, como assim? Um mês depois a gente não O que é poderia que tem um mês falar. depois? E a gente não poderia falar. Mas a gente sempre vai todo ano para Milão, e sendo que essa viagem foi diferente porque o foco também foi outro, né? A gente de fato fez essa imersão naquele quadrilátero lá Da moda, né? moda, em específico a Versace, né? A gente foi para aquela fábrica As fábricas, né? A gente viu muita coisa legal, né? De cerâmica, de porcelanato. Não, e assim, ir na fábrica, e a gente nem conhecia, porque assim, a gente conhece Versace só por roupa, Moda, né? roupa, moda, enfim. Home, né? Um pouco da linha Home. Mas ainda pouco, né? E olha que a gente é arquiteto, mas a gente ainda não teve esse olhar tão atento para isso. E acho que quando a gente foi nessa viagem, essa experiência com a GHC, foi exatamente o foco, foi destinado para aquilo ali, né? Então, assim, Foi tão surpreendente, né? A gente ver de Foi. perto aqueles Foi. produtos, a assinatura da Versace numa linha de Isso. porcelanato. de porcelanato. E assim, e lá a gente já conseguia identificar muitas coisas que a gente, mesmo sem ter o projeto ainda, e sem poder dar muito spoiler, que a gente já queria utilizar. Né? Isso. Quando a gente tocava e via e batia o olho, automaticamente a gente disse, olha, isso aqui vai ser para tal ambiente. E aí, quando a gente fala dessa experiência também, graças a Deus a gente teve uma sintonia muito boa com a construtora, então a gente fica altas horas da madrugada Madrugada dentro. trocando figurinhas, Ana Karina mandando pra gente ideias, a gente mandando inspirações pra ela e trocando isso. Então, quando a gente já foi até com, eu acho, um material filtrado para o empreendimento, mesmo sem a gente ter nada de projeto ou não Ainda. podendo falar nada sobre o Exatamente. projeto. E assim, além da imersão que a gente fez, né, e que eu acho que foi uma coisa única, existe contar a história do empreendimento. Eu acho que isso é muito surpreendente. Por quê? A gente vem num brief do empreendimento, mas aliado a esse brief, a gente começa a ter uma história do empreendimento. Então, quando esse empreendimento, ele na verdade, ele chega ao público, ele já tem aí um ano e meio, No mínimo, né, Rafa? mínimo, de história. E de maturação Então, também, né? Então a gente cria uma história, a gente entra nesse mundo, a gente começa a ter possibilidades, a gente discute, a gente vai para a parte de arquitetura, a gente vem para a parte de mídia, enfim, tudo isso é discutido de uma forma hoje interna, né? Que a gente não pode falar nada, isso aí é um sofrimento, porque a gente tem a informação um ano antes, um ano e meio antes. Que angústia. E a gente não pode falar, mas que é algo muito, muito diferente do mercado, eu vejo dessa forma, que a gente está tendo a preocupação de lançar algo que está sendo muito maturado e muito conversado, né? A gente vinha de uma linha uma linha corporativa que você tinha o terreno, você com, sei lá, 6 meses você tinha um projeto, construía e entregava. Então, eu acho que a linha arquitetônica era essa durante muito tempo, né?
Quando esse empreendimento ele perde o valor do metro quadrado e ele ganha o valor da história contada Da experiência. e da experiência que esse usuário vai ter ao adquirir esse produto, isso aí muda e vira, acho que, a chave, né, no segmento da arquitetura e da construção. Porque hoje, assim, quando a pessoa pergunta sobre qualquer empreendimento que a gente participa, você conta uma história, né? E aí você consegue contar essa história e automaticamente esse empreendimento ele é comercializado. Eu acho que a Aline a vida dela tá muito fácil, né? Porque eu acho que quando você conta, você se encanta, porque é um trabalho... Você se vê dentro, né? Você se E é enxerga um naquilo. trabalho, assim, de muito tempo para gerar um produto. Né? O cliente, ele entende que existe um cuidado. Não é algo que você encontrou um terreno, viabilizou e construiu. Não é isso. Verdade, Rafa. E Rafael falando isso, eu lembro de uma coisa assim que a gente começou a trabalhar nesse mercado imobiliário. Uma das coisas que a gente mais conversou foi do casamento entre a arquitetura e a gente que está na parte de interiores, né? Porque muitas vezes fazia todo o projeto arquitetônico, depois chegava esses ambientes já prontos para a gente fazer a parte de interiores e às vezes não tinha um casamento perfeito porque uma porta ali interferia no layout, uma Então, janela. chegava uma bomba, né? Acesa, com um pavio muito curto e chegava e deixava na nossa mesa, assim. Que a gente, Virem-se. a gente fazia. Mas assim, acho que quando existe esse casamento antes até do projeto mesmo, assim, na fase de estudo ainda, De terreno, de tal, tudo. Então, assim, eu acho que o resultado não tem como ser mais do que incrível. Verdade. Né? Então, fiquem de olho que em breve vem novidades de GHC e Versace Cerâmicas. Muitas. Falando em GHC e nessa conexão, você lembra como foi que começou esse contato com a GHC, essa parceria? Eu lembro. Foi através de um amigo nosso, né, que Ana Karina queria... estava procurando um arquiteto para... Acho que era para o apartamento deles, pessoal, na verdade. Não era nem para um empreendimento. E esse amigo nos apresentou. Então, a gente foi contratado primeiro para fazer o apartamento do casal. Muito obrigado. Tem que agradecer a ele. Eternamente. Acho que eu sei quem é. Sabe? E assim, então a gente foi apresentado. O nosso primeiro contrato foi nesse apartamento pessoal do casal. E depois daí eu acho que ela disse que ela teve um apego assim Ela ama vocês. emocional 100%, que ela disse, não, a partir de agora eu não solto mais por nada. Então foi quando a gente começou no primeiro empreendimento, que era o Vivência. Então eu digo que a gente caiu de paraquedas, mas nosso paraquedas ele estava muito seguro e muito firme. Estava ancorado. Então a gente entrou no Vivência muito feliz, né, fazendo... Já no processo, né? Já no processo E ainda estão, né? Vocês continuam trabalhando no Vivência, também entraram com o Blanc. A gente tá em todos, legal. na verdade, né? A gente tá no Vivência, a gente tá no Blanc agora. Na Casa GHC. A gente pode falar já do empreendimento que vai ser lançado nesse podcast. Claro. Pronto. E agora no Vertus Fascina, que vai ser lançado em breve. Isso. E assim, pra gente a experiência trabalhar com Era o que eu queria saber, como é que tá sendo. Não, tá sendo incrível, né? Assim, acho que a gente não tem nem o que falar. A gente foi muito bem recebido. Na verdade, eu acho que assim, existe uma coisa que hoje no mercado é muito difícil, né? E eu volto batendo essa tecla, que é a questão da confiança, né? Não só os donos da construtora, mas toda a equipe, ela confia no nosso trabalho. Então, quando eu falo toda a equipe, é toda a equipe mesmo, né? A gente, quando fala alguma coisa, é sempre para acrescentar, né? A gente é muito curioso em várias áreas, né? Então, a gente... isso aqui eu acho que tem que ajustar aqui, isso aqui a gente vai dar como opinião. Por mais que não seja o nosso trabalho, mas eu acho que é uma benfeitoria para a empresa. Né? Com certeza, porque vocês falam com muito respeito também e com carinho. E assim, onde a gente tá, a gente tem que abraçar. Né? Então eu acho que quando você acrescenta, você tem que ser útil em todas as áreas que você puder. Não é porque eu fui contratado para ser arquiteto que eu não posso entrar e dar uma dica para o paisagismo, que eu não posso ir para o arquitetura técnica, a parte arquitetônica, né? A parte de interiores já é com a gente. Mas assim, eu posso chegar e acrescentar. Então assim, o que eu acho que a gente tem muita liberdade dentro da empresa é que a gente pode permear por todas as áreas, né? E a gente pode acrescentar em qualquer trabalho que a gente veja e que a gente possa dar uma opinião ali válida. Até porque né? o intuito é um só, né? Fazer com que o produto... Que dê tudo certo, né? o produto seja o melhor possível, né? Então, assim, se a gente puder, e daí eu vou me estender para você também,
que a gente tá falando que a gente gosta muito de trabalhar com a empresa, mas a gente também gosta muito de trabalhar com você, como tu falou, você viajou com a gente agora. E, tipo, essa experiência da gente juntos foi surreal, assim. A gente não tinha tanta... Tinha intimidade, mas não era de conviver, tipo, todos esses dias. Passar uma semana Não. juntos, né? 24 horas. E assim, uma coisa que pelo menos eu e Rafael, a gente saiu de lá, foi falando, e até pra própria Ana Karine, George, quando a gente vai falar sobre você, né, sobre o seu trabalho, é de um carinho, assim, imenso. Obrigada. E sem esforço, É e mais sem do que esforço. verdadeira. E quando eu falo, Mila, em relação à confiança, eu acho que o maior exemplo que a gente tem disso é a Casa GHC. Com né? certeza. Quando a gente chegou com essa proposta para George, eu acho que George, ele achou que a gente era louco, porque era um investimento muito alto, né? O mercado não estava fazendo isso naquele momento, então a gente não tinha stand para receber o corretor, para receber Daquela o cliente forma, né? de forma muito confortável, de fazer a imersão Sala do imersiva. produto, do cliente estar no terreno da construção, então ele olha a construção acontecendo. Consegui ver a obra. Então isso Consegui passa ver muita a obra. credibilidade, enfim. Então quando a gente chegou com essa proposta, ele parou, né, e escutou, mas eu tenho certeza que ele achou que a gente era louco, e aí a gente foi explicar de uma forma até técnica e de mercado que aquilo ali ia dar certo, né? Quando se concretizou, né, a gente fez realmente a entrega do projeto, o projeto foi feito. Eu acho que durante o processo, eu me lembro como se fosse hoje, eu durante a obra, e estava lá eu, acho que era no sábado, acho que você estava, que a gente saiu para almoçar nesse dia, Ah, foi mesmo. lembra? Então tava eu, Ana Karine e George, e eu olhei para ele e disse assim, isso aqui tá muito bonito. Ele olhou para mim e disse assim, para mim já valeu todo o investimento. Verdade. Ele Então, foi muito ousado, né? De muito. topar, indo fora da curva do que estava sendo feito aqui, né? Não existia nem mais stand de venda. Então, ali não é um stand de vendas, é um espaço de experiência da marca. Isso. Né? E, assim, super elogiado. A gente está procurando aproveitar ao máximo com eventos, com tudo de potencial que a casa permite, né? Não, e, eu acho- assim, é um fechador de negócios. Exatamente. E é um papel da gente, eu exatamente. acho, também tentar trazer tipo, essas, eu não diria que novidade, mas essas experiências diferentes para a empresa, né? A GHC se propõe a isso, né? Não queremos ser melhores nem maiores, a gente quer ser referência. Isso. E eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, né? Trazendo todo o legado da história de George e da família Crispim, né? Os anos de Elizabeth, com a vontade de fazer o diferente. Gente, eu sei que o papo tá muito legal, mas a gente tá se encaminhando para o finalzinho do nosso episódio. E eu queria que vocês pudessem dizer talvez para aquele estudante de arquitetura que está assistindo a gente, para aquela pessoa que se inspira em vocês, que acompanha vocês, se vocês pudessem dar um conselho hoje para quem está começando, qual conselho seria? Posso começar? Pode começar. É assim, é um conselho que eu daria alguns conselhos, né? Mas eu vou resumir aí esses conselhos aí que eu daria. Mas assim, a primeira coisa é ser muito ético, né? Isso aí é uma coisa que eu sempre bati na tecla desde o primeiro dia que eu me formei. Eu acho que quando você tá certo, você nunca tá errado, né? Então isso serve para tudo, mas a gente tá falando do lado profissional. Eu acho que quando você não sai da linha, né? Isso aí você vai ter um longo caminho, né? Então é muito atrativo você se formar e você ter um mega escritório e você dizer que, mas você tem que entender que tudo isso existe uma escada. É um né? processo também, É um ano né? após o outro, até porque se você tiver um mega escritório, você tem que ter uma mega experiência. Então você não Boa. pode chegar ali sem aquela experiência que Sem você... repertório, né? Nenhum. Então, assim, a primeira coisa é você ser ético e a segunda coisa é você trabalhar muito, o que é o que a gente faz hoje, né? Assim, hoje a gente abdica muito a vida particular para a vida profissional, não me arrependo, né? Mas a gente entende que para chegar onde a gente quer, isso é necessário. E né? é uma fase, né, Rafa? E é uma Daqui a fase. pouco as e coisas vão se assim, a aprumando gente mais. ama o que faz. Então a gente, dia de sábado, a gente dia de sexta, a gente de noite, enfim. E por mais que a gente não esteja com o cliente, mas está eu e Gesiel, às vezes dentro do escritório, em reunião, fazendo pesquisa, assistindo um vídeo, isso tudo faz parte do nosso Ou trabalho. até no WhatsApp, né? Resolvendo. Ou até no WhatsApp resolvendo coisa. E então, assim, o conselho que eu dou é que você seja muito ético e trabalhe muito. Se você tiver essas duas coisas, você vai chegar muito longe. Eu acho que pra mim, eu sempre falo pro pessoal que passa, tipo lá no escritório, é da autocrítica, né? Eu sou muito detalhista e perfeccionista, e eu falo muito disso de forma positiva,
né? Da gente sempre se autocriticar para saber se aquilo, o projeto que você fez, se a referência que você adotou para aquele empreendimento, projeto, casa, seja lá o que for, seja feliz, né? Assim, condiz com o que o cliente espera, com o que você também espera como profissional. Então, sempre que a gente finaliza um projeto, eu olho, eu paro e digo, não, espera aí, calma, eu preciso ver aqui se isso aqui realmente ficou bom e se algo não saiu como esperado, a gente não repetir mais aquilo ali, entendeu? Então, acho que é basicamente isso. E o último conselho que eu vou dar, que eu me lembrei agora, é que você seja único, né? Quando a gente vai tomar qualquer decisão, eu brigo muito com o Gesiel em relação a isso, que o Gesiel diz assim, não, mas a gente devia fazer, porque o mercado... Eu disse, mas eu não sou todo mundo e não vou fazer. Já dizia nossas mães. Não, e eu não vou fazer. Então, assim, desde o início, um exemplo, uma coisa muito, muito pontual, algumas mostras de arquitetura que o pessoal diz assim, você nunca fez, você tem que fazer. Eu disse, não vou fazer. Isso aqui você tem que fazer. Não tenho que fazer. Então, eu acho que você seguir seu caminho, sabendo para onde você quer chegar, e não se igualar ou não se comparar a ninguém. E aí você vai ter, né, seu sucesso ali de forma individual. Eu acho que quando você se compara ou faz o que o outro tá fazendo, nunca vai dar certo, porque o outro sempre é o outro, não é você. Então eu acho que aí você tem que seguir seu caminho. Eu acho que é o último conselho aí. Então, ética, muito trabalho, senso crítico e autenticidade. E várias outras Exatamente. coisas que a gente poderia estar falando aqui. Exatamente. E pra gente terminar, um projeto dos sonhos. Eu acho que eu vou dizer meu apartamento, porque tem 4 anos que eu faço o projeto do meu apartamento e eu não consigo executar, Não porque eu não acredito. consigo resolver. Eu não acredito. É dessa forma. E tu, Rafa? Não, eu acho que o projeto dos sonhos é uma coisa assim que há algum tempo eu já venho querendo fazer. Seria um trabalho da minha casa de campo. Tipo assim, eu tenho um sonho de ter, né? Já tô encaminhando aí, mas seria algo que hoje eu amo. Então, assim... Eu quero ir pra essa casa, comer a compota Cozinhar, de abacaxi, o bolo de noiva e um café coado. Inclusive, Tem um dos animação. sonhos é a minha cozinha, para eu poder cozinhar. Então, assim, como Pra eu quem gosto... não sabe, Rafa é um exímio cozinheiro. Eu gosto muito de cozinhar. E Gesiel é um exímio pitaqueiro na cozinha dele. Sim. Então, um momento que, assim, eu amo cozinhar. E seria o projeto dos sonhos. Minha cozinha, né? Muito projetada para isso. Eu lembrei de um projeto dos sonhos, que eu acho que é um projeto dos sonhos dos dois, que é a gente fazer nosso próprio escritório. Sim, Né? Desenhar legal. realmente do zero, porque até hoje a gente se mudou. Então, a gente sempre fez a parte interior. Vocês se adaptaram, né, até hoje? Isso. Foi isso mesmo, os escritórios sendo, desde o começo, a gente muito feliz com os escritórios, mas eu acho que o projeto dos sonhos mesmo, eu acho como dupla, né, como escritório, acho que Como seria empresa, né? a gente construir nosso próprio escritório com nosso traço, nossa linha, do nosso Legal. jeito. E vem aí. E Tenho vem aí. certeza. Vai, Gente, Vem aí. muito, muito obrigada. Foi muito legal conversar Obrigado com a vocês. você. Eu tenho muito carinho por vocês. Já tinha antes e agora mais do que nunca. Saibam que vocês também são muito queridos na GHC. Nós somos muito gratos por todas as contribuições, por toda a dedicação que vocês trazem pra gente. E a gente sabe que isso é só o começo também. Vem muita coisa boa por aí. Vocês já sabem de algumas coisas que estão sendo projetadas. Então, eu tenho certeza que a GHC tem uma jornada aí de muita coisa boa por vir. E para você que está nos assistindo, obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo episódio.